eu já apresentei, pessoal, se vocês quiserem, eu disponibilizo a aula para vocês. Então, a gente falou sobre as questões das macromoléculas, carboidratos, lipídios, proteínas, né? E que a macromolécula mais abundante nas plantas são os carboidratos. A macromolécula mais abundante nos animais são as proteínas, certo? Aí aqui tem um esquema falando sobre os carboidratos e que os carboidratos, eles se dividem em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos são a glicose, a frutose, a ribose, desoxirribose, e os disacarídeos são a sacarose, lactose. Polissacarídeos são formados por muitos açúcares, né? Como celulose, amido. Aqui nós temos outra macromolécula, como o DNA e o RNA, também é macromolécula. Nós temos aqui os aminoácidos que compõem as proteínas. Aí falei dos aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que só podem ser obtidos através da alimentação. Falei também sobre o sistema determinador do sexo, que no caso dos mamíferos é o sistema XY, né? No qual... Espera aí, só um minuto, parece que alguém entrou na sala. Só um minuto. Foi eu, professora. Ai, foi tu. Ó, e não converse aí nesse grupinho, não. Ai, já entrou. Giovana também está entrando. E Elias entrou. Valeu, Elias. Aí aqui nós temos o sistema XY, né? No qual o sexo chamado de heterogamético, hetero de diferente, gametas diferentes, é o sexo feminino, é o sexo masculino, porque ele é XY. Então, o sexo heterogamético nos mamíferos é o masculino, é o macho, certo? E o sexo homogamético é a fêmea, certo? Que ela é XX. Aí a gente falou que outros organismos, outras espécies, têm outros tipos de determinação do sexo. Os gafanhotos, por exemplo, o macho, ele tem um cromossomo a menos. Isso determina quem é macho e quem é fêmea. Ter um cromossomo a menos é um macho. E ter o cromossomo a mais, né? Não seria o normal, é a fêmea. Então, esse é X0. Temos também o outro sistema, que é o ZW. O ZW acontece em galináceos. Galináceos, então, ele é o ZW. Ele é muito parecido com o dos mamíferos, certo? Mas sendo que no galináceo, o sexo heterogamético é aquele da fêmea. A fêmea é ZW. E o macho é ZZ. Então, é outro tipo. Sistema haplodiploide é o sistema das abelhas, no qual o zangão, ele é produto de um óvulo não fecundado. Então, ele tem o número de cromossomos, a metade do número de cromossomos das fêmeas. E as fêmeas têm o dobro, logicamente, né? O dobro do número dos cromossomos dos machos. E aí... as fêmeas, a gente ainda tem uma divisão dentro da abelha, que é a seguinte, as fêmeas, elas podem ser férteis ou inférteis. Se elas forem férteis, é por causa da alimentação. A abelha, a rainha, ela se alimenta de geleia real, e a abelha operária se alimenta de pólen. Bem, aí eu falei aqui sobre uma região, né? Vou passar logo para a questão. Uma região no cromossomo Y, que o cromossomo Y é bem menor do que o cromossomo X. O cromossomo Y é bem menor do que o cromossomo X, né? E ele só tem um pedacinho que eles se pareiam, que eles são iguais, semelhantes, eles conseguem se parear. Eles precisam se parear. Para quê? Para que ocorra a divisão dos cromossomos durante a meiose.
Então, precisa ter uma parte que se chama de segmento homólogo. Esse segmento homólogo faz com que ele se pareie para depois se separar na anáfase 2, da meiose. E o cromossomo Y, ele tem um gene chamado de SRY, que é o gene que faz o testículo aparecer no homem. Então, quem determina o fenótipo masculino é essa parte desse gene que está no cromossomo Y. Se acontecer alguma mutação, e esse gene ele está mutado, ele está inativo, a pessoa vai ter o cariótipo XY e o fenótipo de uma mulher, o fenótipo feminino, tá certo? Bem, aí aqui nós temos um caso, só um minuto. Isso aqui é para você levar, ó, que é as coisas de Mateus, certo? Então aqui, olha só, que é essencial que a pessoa tenha todos os cromossomos X. Então, a mulher é XX. Existe a pessoa que é X0, que é a pessoa que tem a síndrome de Turner, certo? A síndrome de Turner, ela é X0. E ela tem algumas características que está aí. Essa é uma atriz lá vocês já devem ter visto. Aí, só um minuto. Alguém pediu para entrar. Emanuela, pronto. Estou revisando aqui, viu, Emanuela? Aí aqui tem a atriz, né? Que ela tem X0. Então, necessariamente, eu posso ter uma pessoa que é X0, mas eu não posso ter uma pessoa que é Y0. Não existe. Morreu essa pessoa, abortou, entendeu? Não nasceu. Então, esse tipo de indivíduo, de ser, ele precisa ter pelo menos um cromossomo X, certo? Aí, nós falamos aqui de vários tipos de síndromes que existem, né? Y0 não existe. Existe também a pessoa que tem um triplo X, tem pessoas que têm 2Y, né? E, bem, aí nós temos a questão desses dois cromossomos que estão a mais, duplo X, né? Assim, nós, né, mulheres, temos dois cromossomos X, no qual um é inativo. Então, no nosso corpo, um desses cromossomos X é inativo. Mas, para ele ser inativo, ele demora alguns dias depois da fecundação. E, às vezes, um cromossomo X que você herdou do pai está inativo e numa parte do corpo, e na outra parte do corpo, o outro cromossomo X que está inativo é o da mãe, tá? Então, aqui tem uma síndrome, por exemplo, aqui, ó, nas mulheres, que ela funciona como se fosse um mosaico. Então, uma parte, ela não tem glândulas sudoríparas, e não tem glândulas sudoríparas e nem pelos, e em outra parte do corpo ela tem. E esse gene que determina isso está no cromossomo X. Então, quando essa questão de inativar algumas células do cromossomo X, né, você vai ter como se fosse um mosaico no seu corpo. Então, sua genética nas mulheres, né, ela não é totalmente igual, por causa da questão dessa inativação. Então, todas as mulheres que têm o cariótipo normal, XX, um dos cromossomos X é inativo. Aí ele se chama de mecanismo de compensação de doses, que é para dosar junto com o dos homens, certo? Assim como o homem só tem um cromossomo X, na prática, a mulher só tem um cromossomo X, porque o outro cromossomo X está inativo. Certo, gente? Aí nós falamos... aí aqui é sobre a divisão celular. Pode fechar essa porta, Léo, aí? Tá. Então, aqui é a divisão celular. Difícil, viu, gente? Dar aula assim. Nossa Senhora. Deixa eu ver quem pediu para entrar. O João Paulo entrando. Então, aí
aqui a gente tinha parado nessa explicação aqui. Então, vou falar agora com mais calma, tá bom, gente? Então, aqui no processo de divisão celular por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão e células-filhas as que formam como resultado do processo. Ao fim da mitose de uma célula, tem-se. O que é que nós vamos ter no final de uma mitose? Vamos lá. Ela temos 2 células formadas, cada uma portadora de metade do material genético da célula-mãe, metade do material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora, e a outra metade da parte recém-sintetizada. Vou mostrar aqui só um esquema aqui para vocês. Então, aqui nós temos a mitose, né? A mitose acontece, é a divisão celular que acontece nas células somáticas, ou seja, soma quer dizer corpo. Então, a mitose é a divisão que acontece nas células do nosso corpo. E essa mitose, ela mantém o número de cromossomos, tá? Gente, a partir de agora, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem fazer, viu? Eu estou, assim, meio que correndo, assim, porque também eu não quero fazer um vídeo muito longo, não. Não escrevam nada que eu não estou vendo que está escrevendo, eu só se eu escutar, tá? Então, a mitose acontece nas células do nosso corpo e mantém-se o número de cromossomos. Pode falar. Eu acho melhor a Sara gravar a aula, que se depois alguém tiver alguma dúvida, é melhor mandar no WhatsApp, que aí fica uma aula menor. Tá gravando, não tá não, gente? Não, beleza, eu falo depois que a pessoa da aula e tiver alguma dúvida, ela manda no WhatsApp, que se ficar mandando aqui agora vai estender muito o tempo da aula. Certo, certo. Mas eu tento sempre ser concisa, certo? Por isso que às vezes eu sou meio bruta. Aí, então, na mitose, uma célula forma 2 células. Na meiose, uma célula forma 4 células. Essas células, elas têm a metade, as 4 células formadas, ela tem a metade do número de cromossomos. Então, em relação ao ser humano, ele tem 46 cromossomos. Então, no final da meiose, eu tenho 4 células com 23 cromossomos. Na mitose, no ser humano, eu tenho 46 cromossomos. No final da mitose, eu tenho 2 células com 46 cromossomos. E na mitose, a célula-mãe é idêntica à célula-filha. Na meiose, não. Na meiose, a célula-mãe é diferente das células-filhas. Por quê? Porque houve o crossing over e houve a permutação dos gametas. Então, o crossing over é aquele que o gameta, na prófase 1, o cromossomo na prófase 1, ele troca um pedacinho do seu material genético com o outro cromossomo, certo? Quando eles estão pareando. Então, eles não são idênticos. Aí, a questão, ele fala sobre quem é que tem o DNA igual. Bem, faz de conta que essa folha daqui que vocês estão vendo é o DNA. Então, o DNA tem 2 fitas, né? Aí, 2 fitas. Eu estou aqui abrindo as 2 fitas. Para fazer a duplicação, o processo de duplicação, a fita do DNA, ela se desenrola, ela abre, aí vai formando. Em cima dessa fita velha, vai formando uma nova fita de DNA. Em cima dessa outra fita velha, vai formando a nova fita de DNA. Aí, terminou a divisão celular, eu tenho uma célula com metade do DNA igual ao DNA original e a outra metade, que é a outra fita complementar, um DNA novo, que foi formado a partir desse. Então, as células filhas da mitose vão receber a metade do DNA original da célula-mãe e a outra metade do DNA complementar a célula-mãe. Eu trouxe também essas figuras para a gente entender um pouco o que são seres haploides e diploides. Haploides é aquele que tem 2 conjuntos de cromossomos, como a maioria dos seres que a gente conhece.
diploide tem 2 conjuntos de cromossomos. Haploide só tem um conjunto de cromossomos. A gente nomeia esses conjuntos de cromossomos por N, tá certo? N. Então, 2N são 2 conjuntos de cromossomos. N, apenas um conjunto de cromossomos. Quem, por exemplo, é haploide? É a levedura que forma cerveja. Se chama o fungo Saccharomyces cerevisiae, né? E aqui eu tenho um ser que é triploide. Olha só, ele tem 3 conjuntos de cromossomos. Bem, quando esses seres eles têm 3 conjuntos de cromossomos, eles não conseguem formar gametas, tá certo? Eles não formam gametas. Então, se eles formam gametas, os gametas dele é tudo troncho, não consegue fecundar, certo? Eu trouxe aqui um caso de triploidia em humano, certo? O bebê aqui morreu. Então, grande parte dos casos de aborto natural que acontece, muitas vezes são defeitos genéticos dos filhos. Esses filhos estão com algum defeito genético. E aí, quando acontece o aborto, o material genético ele é analisado, ele é levado para análise para saber se aquela criança que foi abortada, ela tinha algum problema genético ou não. Eles verificaram esse daí, que é um ser triploide. E aqui eu estou mostrando para vocês a banana com caroço. Alguém já viu a banana com caroço, gente? Já. Não, já, né? Mas eu sei que aí, nessa região daí, tem muitas bananas com caroço. Olha só, voltando, por que a banana que a gente conhece, compra na feira, etc e tal, não tem caroço, não tem semente, só tem aqueles pontinhos pretos, e aqueles pontinhos pretos não são sementes, certo? Por que a gente tem isso aí? Porque a banana ela é triploide. Quando a banana é triploide, ela não consegue produzir seus gametas, certo? Ou forma gametas inválidos. E o produto dessa fecundação não gera semente. Então, a banana, ela é a banana que nós conhecemos comercial, ela é triploide e, por isso, não consegue formar os gametas, ou os gametas são incompetentes, não consegue fecundar. Quando você quer produzir, por exemplo, uma melancia sem sementes, ou uva sem sementes, uma das formas que tem para fazer isso é transformar aquela melancia numa melancia triploide, aquela uva numa uva triploide, porque assim não vai formar esses gametas inválidos, que aí não desenvolve a semente, o caroço, e fica melhor de comer. Bem, aí você está vendo por que essa banana tem caroço. Isso vai aparecer mesmo. Por que essa banana tem caroço? Porque ela é geralmente uma banana, vamos dizer, diploide, tetraploide, né? Ela já tem 4 conjuntos de cromossomos, e elas são selvagens, como o Léo falou. Elas são mais naturais. Por que ela é importante? Porque a partir dessas sementes, eu posso desenvolver ela, melhorar ela, fazer outros tipos de cruzamento e ter outras variedades de banana, certo? Então, eu posso fazer isso com a banana que não tem caroço? Não, porque eu não muito bem, só pensei. Posso fazer isso com a banana? Todo mundo está querendo ver a banana com caroço. Então, eu posso fazer isso com a banana que não tem caroço, que não tem semente? Não. Por quê? Porque não tem semente, sabe? Não tem semente. Aí, como é que eu vou pegar dessa semente e desenvolver um fruto para ter uma variedade diferente? Não dá para gerar variedade. Por quê? Porque a banana, geralmente, são plantadas como clone. Elas são clones. Como é que se planta a banana? Você tem que pegar o rizoma, que é o caule dela, tá certo? O caule dela tá no chão, enterrado no chão. Ali é o caule. Aquela parte que você tá olhando não é caule. Aquilo ali é folha, certo? Aquilo ali é só folha. O caule é o que tá no chão. É um rizoma, caule subterrâneo. Aí você pega o rizoma e você vai levar lá para o seu quintal, levar lá para a sua fazenda, lá para não sei aonde tal,
e multiplica, distribui para os seus vizinhos. Aí ele vai formando, a partir do rizoma, aí ele forma outro rizoma, e aí vai formando as células filhas. Então, banana é muito clone. Aí eu tenho, assim, problemas de clone. Qual é o problema de clone? Deu uma doença, lascou-se. Se aquela variedade não tem resistência àquela doença, todos vão morrer, porque eles são clones. Então, você, por exemplo, tem um caso bastante grave, uma doença que dá nas bananas, né? Que é chamada de cigatoca negra. Já ouviram falar? Estou escutando. Não. Não, professor. Pronto. A cigatoca negra é uma derrota. Por quê? Porque ela invalida a plantação. Se você estiver plantando banana dessa cigatoca negra, pode esquecer. Destrua tudo, porque não tem mais jeito. E aí, não tem remédio, não tem nada, certo? Só tem variedades mais resistentes. Aí, bem, o que é que acontece? Pode fechar essa portinha aí? Aí a cigatoca negra, sabe quanto tempo na mesma área que foi plantada apareceu cigatoca negra e a pessoa pode plantar novamente 40 anos depois. O fungo fica lá. O fungo fica lá. 40 anos depois é que você pode usar de novo para plantar banana. Banana não mais. Você pode plantar melancia, melão, o que você quiser. Banana não mais, certo? Então, essa questão da variedade genética, quando a gente é muito dependente de clones, ela vai acontecer. Aí eu que estou mostrando os órgãos sexuais. Olha só, mas eu estou demais, muito safadeza, né, gente? Olha só, que órgãos sexuais são esses, gente? Pode falar, gente. De que espécie? Gente, caí? Qual que é a pergunta, socorro? De que órgão sexual é esse aí da figura? Uma planta Das plantas, né? Muito bem. Então, a flor é o órgão sexual das plantas. Na flor, eu tenho a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina é aquela que tem aquele pozinho amarelo que a gente vê, tá certo? Ela é chamada de androceu. E a parte feminina é um jarrinho que fica no meio da flor. Vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver um jarrinho no meio da flor. Essa é a parte chamada gineceu. Então, do mesmo jeito, ó, ginecologista não é o médico que cuida das mulheres? Pois é, então gineceu é a parte feminina das plantas. As flores, então, elas podem ter a parte masculina e feminina na mesma flor. Ou ela pode ter a parte masculina numa flor e a parte feminina em outra flor, como, por exemplo, a abóbora. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, vocês vão ver que a flor da abóbora uma é masculina e a outra é feminina. Isso é importante por quê? Porque para haver fecundação cruzada. Fecundação cruzada, certo? Fecundação cruzada é quando o quê? O pólen não é daquela flor, certo? Ela era bom, o melhor é que aquela planta não receba o pólen dela mesma, ela receba o pólen de outra flor. Aí vocês já viram, por exemplo, o maracujá, já viram, né? A flor, o maracujá, só vai se desenvolver em maracujá se for polinizado por pólen de outra planta. Se ele for polinizado por pólen da mesma flor, ele não fecunda, certo? Ele não aceita pólen da mesma flor, nem da mesma planta. Tem que ser de outra planta. Por quê? Porque assim eu aumento a minha possibilidade de variabilidade genética.
Bem, aqui como é que o fruto é formado? O fruto é formado por quê? Depois da fecundação, ou seja, o grão de pólen entrou dentro do gineceu e fecundou esse óvulo aqui, a parede do ovário, que é essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo aqui a setinha, essa é a parede do ovário. A parede do ovário, ela se desenvolve. Então, se você vai comer, por exemplo, um mamão, certo? Pega um mamão. Qual é o nome científico do mamão? Caricapapai. Pegou um mamão. Aquela parte do mamão que a gente come é a parede do ovário. E as sementes, então, essas bolinhas que tem aqui, né? Que foi resultado da fecundação. Então, as angiospermas são plantas que possuem flores e sementes, tá? As gimnospermas, como o pinheiro do Paraná, elas não têm flores nem sementes. Angiosperma tem flores e frutos. Flores, frutos e sementes, né? Claro. E gimnospermas, como pinheiro do Paraná, aquele pinheiro da árvore de Natal e tal, ele só tem sementes. Ele não tem nem flores, nem frutos, tá? É uma aquisição evolutiva. Aí aqui temos um argumento, outra questão, né? Um argumento correto que pode ser usado para apoiar a ideia de que os vírus são seres vivos é que eles o quê? O que é que tem um vírus? Os vírus utilizam o mesmo código genético que outras formas de vida. Então, o vírus tem DNA e RNA. DNA ou RNA, tá certo? Então, nós temos DNA e RNA. Então, os vírus têm o mesmo material genético, que são os ácidos nucleicos, né? Aí eu tenho uma foto aqui, ó, de uns vários tipos de vírus, né? Isso aqui não é foto, é esquema, né? Aí eu tenho aqui, ó, o vírus da poliomielite, o vírus do mosaico do tabaco, que é uma vírus que provoca uma doença. O vírus, que é de um bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que ataca bactérias. O vírus da gripe e o vírus da AIDS. Então, aqui, ó, eles podem... Aqui, ó, o vírus da poliomielite, o material genético dele é um RNA. O vírus do tabaco, o material dele é um RNA. O vírus do bacteriófago, o material dele é um DNA. O vírus da AIDS, o material dele é um RNA. E o coronavírus, o material dele é um RNA. Então, esses vírus, né, eles têm o seu material genético, e é isso que faz essa semelhança entre nós e eles. Mas eles são parasitas obrigatórios. Eles usam todo o maquinário da célula que ele parasita. Ele não tem capacidade de nada vezes nada. Então, para ele entrar numa célula, é assim, encostou, bateu, se ele tiver o receptor para entrar dentro da célula, aí ele vai entrar, mas ele não precisa fazer nenhum metabolismo ou ter nada demais. Bem, o vírus do RNA, que tem RNA, é chamado de retrovírus, ele tem uma enzima muito importante dentro dele, que é a chamada de transcriptase reversa. Então, quando o vírus da AIDS ou do coronavírus, ele infecta a pessoa, encontrou a célula que ele se hospeda, né? Coronavírus são as células respiratórias, AIDS é as células de defesa. Então, quando ele encontrou aquelas células específicas que ele consegue adentrar, ele coloca o material dele genético lá dentro, que no caso é um RNA, e ele coloca também uma enzima que ele tem, que é a transcriptase reversa. Aí, dentro dessa célula hospedeira, a transcriptase reversa vai pegar esse RNA e com o maquinário da célula, transformar esse RNA, né? A partir desse RNA, melhor dizendo, a partir desse RNA, ele forma um DNA. E a partir desse DNA, ele consegue, então, escravizar aquela célula, parasitar aquela célula. Aí, peraí, que parece que alguém chegou. Deixa eu ver aqui, gente.
Chegou Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda. Bem-vinda. Agora, aqui, ó. Olha, desculpa, gente. Então, aqui é a questão da transformação da transcriptase reversa. Bem, aí diz assim, nossa, o vírus é um bicho ó, é um organismo, assim, tão primitivo, né? Como é possível ele provocar tantos danos sendo um organismo, assim, tão basicão? Como é que ele pode provocar tantos danos assim? Porque ele só tem o material genético e uma capa proteica em volta dele, né? Aí você vê o prion. Alguém aí já ouviu falar do prion? Gente, pode falar. Não. Não? Não? Ninguém ouviu falar do prion? E a doença da vaca louca? Já ouviram falar? Já. Pronto. Muito bem. Então, a doença da vaca louca é provocada por um prion. E o que é um prion? O prion é simplesmente, gente, uma partícula proteica infecciosa. Vê só que doideira. É uma proteína que ela é capaz de modificar outras proteínas e provocar um dano dentro do corpo. Certo? Então, prion é uma partícula de proteína infecciosa. Olha só o nível de simplicidade disso. E aqui tem as doenças causadas por prion, viu, Léo? As doenças aqui provocadas por prions. E uma das coisas que ficou... se estudou muito sobre prions foi que existia uma doença na África, na década 40, 30, por aí assim, no qual as pessoas das tribos africanas daquela região, elas praticavam canibalismo. Então, o canibalismo ele tem que ser visto que eles eram uma forma que essas pessoas, esses grupos tinham de... como se eles quisessem captar o que tinha de melhor daquela pessoa. Então, se, por exemplo, ele estava lutando com o inimigo dele, e o inimigo dele era muito forte, era muito corajoso, etc. e tal, e vieram outros e conseguiu matar o inimigo dele, ele dizia assim, nossa, eu quero a coragem daquele cara. Aí ele comia aquele cara, certo? Então, essas tribos que tinha essa prática, ela começou a desenvolver uma doença. E eles foram verificar que essa doença estava relacionada ao canibalismo. E aí foi feito um trabalho com antropóloga, etc. e tal, para que parassem de comer os seus, sei lá, às vezes os parentes, o parente morria, dizia assim, nossa, eu quero a compaixão daquela pessoa, e ia comer. Bem, aí foi feito e realmente a doença desapareceu. Aí veio com muita força a questão da doença da vaca louca. Como é que essa doença aqui, ó, é a encefalopatia espongiforme bovina. Então, ela deixa o cérebro como se fosse esponjoso. E outras doenças aí, que dá em carneira, etc e tal, eles ficam se esfregando e tal. Bem, essa é a doença, eles foram ver que essa doença era provocada por quê? Porque o gado, ele se alimentava dos restos mortais de outros animais. Então, quando você vê, por exemplo, a soja brasileira, quilômetros de plantação de soja, etc e tal, para que essa soja é plantada? É para a gente usar no óleo de soja? Precisa de tanta soja assim para formar óleo de soja? Não, não é para óleo de soja. É para formar ração para gado. Que gado? O gado da Europa.
O gado da Europa come soja. O gado brasileiro come o quê? Capim. Então, o gado brasileiro, ele é muito mais orgânico do que o gado europeu. E junto com essa soja, ele mistura os restos das outras vacas que morreram, tudinho, tritura, faz um lamaçal todinho e dá aquela ração para lá, para eles. Então, eles vão, se alguma daquelas vacas estiverem contaminadas com esse prion vai passar na alimentação e aí a vaca vai se contaminar com esse prion. E não tem cura, tá certo? As doenças priônicas não têm cura. Bem, aí aqui outras... Entenderam, gente? Aí os prions? Sim. Beleza. Então, aqui, os virióides também, os virióides são formados por uma única molécula de RNA e ele não possui cápsula proteica. Aí para falar de, vamos ver que cai alguma coisa de coronavírus, né? Epidemia. O que é epidemia? É uma doença que surge de forma súbita, né? E se espalha rapidamente numa região. Bem, ela precisa ser uma novidade? Não. Então, vamos supor, quantos casos de malária tem em séries? Nenhum. Então, se aparecer 1, 2 casos de malária em séries, já alguma coisa está acontecendo. Isso já é uma epidemia. Por quê? Porque não é habitual de ter casos de malária. Aí vão dizer, em Manaus, quantos casos de malária tem em Manaus? Tem uns 50, 100, 200. Então, passou de 200, foi para 201, 202, 203, isso é uma epidemia? Não, já tinha 200 lá, mudou muito pouco entre 201 e 203, não é epidemia. Então, epidemia é quando aquele número que começa a aparecer e ele não existia antes, né? Aquelas pessoas infectadas. Aí aqui nós temos falando sobre um pouquinho de vacina. Aqui vocês já viram, eu soube isso aqui hoje, que é um aplicativo que você baixa naquelas lojas lá de aplicativo lá, de graça, né? É do governo, né? Conect SUS. E nesse Conect SUS tem a parte lá de vacinas. Aí lá você vai ver todas as vacinas que a criança deve tomar, que um idoso deve tomar, que um viajante deve tomar. E algumas dessas vacinas, se você for uma pessoa mais nova do que eu, acho que lá está registrada a minha vacina que eu tomei da febre amarela. Eles estão fazendo, quem é muito novo, todos, então está tudo atualizado lá. Lá vai dizer quantas vacinas, que vacinas você tomou, quais foram, quando foi que você tomou. Então, todos os dados estão atualizados nesse aplicativo do Conect SUS. Aí eu trouxe aqui, olha, as vacinas que a gente toma quando é criança, né? A BCG, que é aquela vacina que dá essa cicatriz aqui na gente. Eu não sei se vocês sabem a história de Mowgli. Lá, sabe aquele do menino urso, do desenho animado? Mowgli. Pronto. É Mowgli. É Mowgli, gente. Estou falando errado. Oxi. Aí, Mowgli. Então, veio de uma história, também como Tarzan. Pode parar? Aí veio como Tarzan também. Essa... Eu vou parar aqui. Aí, essas histórias que passam na televisão, elas foram histórias que foram, vamos dizer... semelhantes que aconteceram no mundo, que tinham casos mesmo de crianças que desapareceram e que depois viram elas sendo criadas por lobo. Aconteceu mesmo isso aí. E uma das coisas que eles foram ver, quem poderia ter sido essa criança que foi desaparecida, é a questão dessa marquinha aqui. Por quê? Porque quando a gente tem essa marca, então, quer dizer que nós vivemos, vamos dizer, num lugar civilizado, que tem vacinação, não é num lugar, numa brenha, numa mata, de um não sei o quê, foi um ET que deixou aquele ser humano lá, não. Então, esse daqui está nos primeiros dias de vida, a gente recebe a vacina da BCG, né? Bem, e aí você pode ver, ó, BCG é feito de
bactéria viva atenuada, certo? A BCG é de bactéria. É vacina feita de bactéria atenuada. Hepatite B, hepatite A, poliomielite, influenza, HPV é vírus inativado. Poliomielite, rotavírus, tríplice, tetra, varicela é vírus atenuado. Então, muitas dessas vacinas, tanto de vírus como de bactérias, foi feito de seres vivos, de vírus ou bactérias, atenuados ou inativados, certo? Então, essas vacinas que estão formando aí, tipo aquela Coronavac, não é nenhuma novidade. Ela é feita do mesmo jeito que as outras vacinas normalmente são feitas. Aí a outra da Pilsen, não sei o quê, que é feita de RNA, que é uma nova tecnologia. Aí nós temos aqui os idosos. Aí que tem aqui quais são as vacinas que os idosos têm que tomar. Viajante, né? Para entrar em determinados países ou determinadas regiões do Brasil, você precisa, por exemplo, ter o cartão de vacina da febre amarela. Cães, até os cães precisam de vacina. Tem calendário para vacinar o cão. Bovino, tem calendário para vacinar bovino. Aí tem, ó, botulismo, raiva, leptospirose, diarreia viral bovina, tem um monte de coisa aí para virar. Então, vacina é um mecanismo que salva vidas, certo? Aqui, ó, como surgiu a vacina. Que foto linda, né? Que doença é essa, gente? Alguém sabe? Sarampo? Chuta aí, gente. Eu ia falar isso. Não. Varíola? Varíola. Muito bem. Varíola. Então, varíola, ela... Imagina isso aí. Ah, Maria. Então, a varíola era uma doença muito comum, né? E, antigamente, uma doença muito comum. Aí, um médico observou, e as pessoas morriam de varíola, morriam mesmo. Aí um médico observou que as vacas também tinham varíola. Era uma varíolazinha besta lá. E as pessoas que ordenhavam as vacas tinham essa varíola das vacas. E era uma varíola bem fraquinha. E as pessoas da cidade que não conviviam com as vacas, né, com varíola, tinha varíola mais forte, tipo essa daí da foto. Então, ele chegou à conclusão, né, mas é mentira isso aí, é porque veio da China, a vacina veio da China. Ele chegou à conclusão que se a pessoa se infectar com a varíola das vacas, elas adquiriam imunidade para não ter a varíola mais braba, certo? Aí eles fizeram o quê? Era Janssen, né, Léo? O pesquisador Janssen Aí ele pegava a pústula dessa varíola e ele aplicava nas outras pessoas. Então, a pústula da pessoa que estava com a varíola fraquinha, da vaca, e ele aplicava nas outras pessoas que eram sadias, que nunca teve varíola, para adquirir os anticorpos contra a varíola. Esse nome vacina vem de quê? Vem do nome vaca. Por quê? Porque foi a partir das vacas que surgiu essa vacina. Então, a vacina é formada, originalmente, veio da varíola. Cadê a varíola hoje, gente? Conhece alguém que já teve varíola? Não. Hein? Não. Nunca ouvi falar de ninguém com varíola? Não. Pronto. Varíola é a primeira doença extinta por causa da vacina. Entendeu? Não existe. Ela está extinta. Se você quiser agora uma varíola, você vai ter que fazer através de uma guerra biológica,
etc. e tal, porque ela não existe mais. O mundo já está todo imunizado contra a varíola. Poliomielite. Oi? Mas ainda hoje existe vacina para varíola, não existe? Existe e tem que tomar. Mas então, a senhora disse que está extinto, mas vamos supor que a população inteira fique uns 100 anos sem tomar vacina contra a varíola. Aí vai começar a ressurgir novamente, né? Pronto. Aí é a história do sarampo. Luiz Fernando, né? Edson. Luiz Fernando. Oh, Edson. tá vendo? Edson. É o Edson. Olha só. Então, é o caso do sarampo. O sarampo estava praticamente extinto. As pessoas estavam tomando regularmente as vacinas contra o sarampo. Aí se criou uma conversa fiada, doida, de gente doido, dizendo que tomar vacina faz mal, etc e tal. E o sarampo voltou com força. Então, por exemplo, o ano passado eu vi que não sei quantos, uns 12 soldados que estavam dentro do coisa, estavam com sarampo. Por que eles tiveram sarampo? Porque eles não foram vacinados. Os Estados Unidos teve uma epidemia de sarampo. Por que eles tiveram sarampo? Porque não foram vacinados, pararam de vacinar. Então, essa é a história de não continuar a cuidar da doença, isso vai voltar. O que o sarampo provoca? Olha, sarampo provoca morte, pode matar. Pode provocar... A pessoa pode ficar sem sentir cheiro, sem sentir paladar, perder a audição. O que mais, Léo? Fica cego. Ficar cego. Muito bem. Então, ele mexe com o sistema nervoso. E além de poder matar, né? Então, sarampo é uma doença grave, séria. E tem que ser vacinado contra. Já vou. Pronto. Aí aqui, que episódio é esse aqui, gente? Alguém sabe? Dá um chute aí. A gente estava falando sobre vacina. A revolta das vacinas? Muito bem. Tá vendo como é craque? A revolta da vacina. A revolta da vacina veio quando... Ó a revolta da vacina, ó. Aí veio quando o governo estabeleceu que iria vacinar obrigatoriamente as pessoas. E quem levantou isso aí foi o Oswaldo Cruz, um grande cientista brasileiro, que dá nome atualmente ao Instituto Oswaldo Cruz. Então, o governo tem que vacinar contra quem? Contra a varíola. E aí, eles foram recebidos com água quente, pinico, tá vendo? Parcelo, uma vassourada, uma machadada, e etc e tal. Houve mortes. Olha só isso aqui, ó. A revolta dos alunos militares. Aí aqui, ó, barricadas, trincheiras, assaltos a casas particulares, morte, ferimentos, tomada de delegacia, motim. É uma esculhambação que foi, né? Mas aí, hoje, você, aqui, ó, aí tem a charge, Oswaldo Cruz, ó, o isolador, ó, pegando a pessoa no laço para ir vacinar, e a charge dizendo que a pessoa iria se transformar em vaca. Tá vendo aqui esse desenho? Aqui o cara aplicando a vacina e depois começando a surgir uma vaca dentro do ouvido da pessoa, da bochecha, do nariz, certo? Então, essa charge está acontecendo aí porque a pessoa está não aceita a questão da vacina. Bem, aí aqui eu vou finalizar, viu, gente? Espera aí. Como é que é produzida uma vacina? Bem, para produzir a vacina, eu uso o ovo. O ovo é um elemento que o vírus consegue se multiplicar dentro dele. Então, algumas pessoas têm alergia à vacina, não é por causa do vírus em si, mas é porque ela tem alergia ao ovo. Porque o vírus foi criado dentro do ovo, entendeu? Então, em laboratório, para criar aqueles milhões de vírus atenuados, eles criam dentro de ovos. E algumas pessoas são alérgicas a ovos, e aí dá esse problema de alergia. Agora, como é que se é produzida a vacina? Bem,
eu coloco um objeto estranho dentro de um corpo, certo? Como é que, ou melhor, como é que a vacina ela funciona dentro do nosso corpo, quando a gente recebe a vacina. Então, ao receber a vacina, eu estou recebendo um vírus atenuado, um vírus inativo, que ele não tem a capacidade de se reproduzir dentro do corpo, mas ele tem a capacidade de despertar as células de defesa do corpo, chamadas de linfócito B. Então, as células de defesa do corpo veem aquele vírus atenuado como um organismo estranho. Eles veem e eles reconhecem aquele ali como um organismo estranho. Aí eles têm, o linfócito B, ele é uma célula de defesa que ela tem a capacidade de produzir anticorpos. Aí ele produz anticorpos contra aquele vírus, certo? E aí ele se transforma depois em células de memória. Ele fica lá, guardadinho. Quando a pessoa, de novo, foi infectada, seja por uma vacina ou um vírus verdadeiro, já existe, a célula já sabe como produzir o anticorpo contra aquele vírus. Porque cada anticorpo que a gente produz é específico para determinada coisa. Então, se, por exemplo, eu recebi a vacina contra a varíola, então meu linfócito B vai produzir um anticorpo específico contra a varíola. Aí produziu, aí ele fica guardado como célula de memória. Quando, de novo, eu for infectada com varíola, ele vai despertar e ele já sabe como produzir aquele anticorpo. Aí eu recebi a vacina da gripe. Aí como é que se diz? Com a vacina da gripe, ele faz o quê? Ele ativa meu anticorpo. Aí meu anticorpo, ele vai reconhecer aquele vírus da gripe e produziu e guardou, aí vai para a célula de memória. Se eu tiver em contato de novo com gripe, aí ele já sabe como produzir o anticorpo. Então, ele está guardado dentro da gente, tá? E aqui é sobre o vírus que no início da década de 50, o vírus que causa a doença chamada de mixomatose foi introduzido na Austrália para controlar a população de coelhos, que se tornaram uma praga. Poucos anos depois da introdução do vírus, a população de coelho reduziu-se drasticamente. Após 1955, a doença passou a se manifestar de forma mais branda nos animais infectados e a mortalidade diminuiu. Considere as explicações para esse fato descrita nos itens. Então, aqui, o que foi que aconteceu? Esses aqui são os coelhos da Austrália. Os coelhos, eles foram levados para a Austrália para serem caçados, para estimular a caça esportiva. Como ele não tinha nenhum predador, aí ele proliferou feito doido lá. Então, isso é ecologia, né? Proliferou, porque não tinha nenhum predador, nada. E eles começaram a comer tudo. Aí ele comia o pasto da vaca, das ovelhas, ele comia raiz, ele comia tudo. Aí o pessoal liberou a caça dos coelhos para caçava. Olha o tanto de coelho morto, ó. Caçava, que só não dava conta. Não dava conta. Aí eles colocaram esse vírus, mixomatose. Peraí. Esse vírus, ele é um vírus bem danoso para o coelho, o bicho fica todo troncho. Eles deformam o olho, os órgãos respiratórios, genitália e tudo mais. E se esse vírus é muito danoso, então, rapidamente o coelho morre rápido e não consegue passar o vírus para o outro coelho. Então, quando eles colocaram um vírus muito potente para matar os coelhos, eles não tiveram sucesso para controlar a população. Por quê? Por quê, gente?
Mãe, porque o vírus estava matando e não tava tendo como transferir para outros coelhos. Não estava tendo como transferir. Tem um negocinho bem legal que eu já vi na televisão, que era sobre eles tentando matar morcegos. Aí os morcegos, eles observaram o hábito dos morcegos. Um dos hábitos do morcego é um lamber o outro. Eles pegaram o veneno, colocaram nas costas do morcego, já vai. Colocaram nas costas do morcego. Aí, quando o morcego ia para lá, para a caverna, o outro morcego lambia, aí todo mundo se lambia e todo mundo se contaminava. Então, essa forma de transmissão mais, vamos dizer, fluida, dá mais sentido para controlar a população de coelhos, morcegos ou o que seja, né? Então, mas isso com o tempo, né? Ele pegou, botou esse vírus muito forte, depois ele pegou um vírus mais fraquinho para tentar controlar os coelhos, e esses vírus mais fraquinhos para controlar os coelhos adquiriram resistência contra o vírus. Então, esses coelhos estão resistindo ao vírus. Aqui, então, a gente tem um pouco sobre seleção natural. Veja bem, aí tem a gaivota vem vários coelhos, e qual é o coelho mais evidente? É o branco, porque o outro vai se misturar no meio da coisa. Então, ela está selecionando, na seleção natural, ela está selecionando quem é o mais apto, qual é o coelho mais adaptado a viver nesse ambiente aí que tem a gaivota, não, o gavião. É o coelho pardo. Por quê? Porque ele vai se mesclar com o ambiente. O coelho, que ele é branco, albino, ele vai se tornar rapidamente visível à gaivota. Mas se esse ambiente fosse de neve, o coelho pardo seria rapidamente detectado pela raposa albina e iria morrer. Então, a seleção natural preserva aqueles que são mais aptos. E isso acontece também nas bactérias. Então, por exemplo, nós temos a questão da tuberculose, que hoje é um problema sério. Por quê? Porque a tuberculose é altamente resistente à maioria dos antibióticos, né? Bem, gente, então eu paro por aqui. É difícil fazer esse negócio de aula, não é? Porque chega um, chega outro, todo mundo se intromete, ainda tem um negócio lá tocando, certo? Eu agradeço a participação de todos vocês. Hoje não tem brinde, mas na próxima aula síncrona tem. Eu vou deixar um recado também para os meninos do terceiro ano. Semana que vem, eu ainda vou vou fazer continuar com esse preparatório do Enem, mais 2 dias, tá certo? E depois eu não vou dar mais aula para vocês. Quem vai dar aula para vocês é o professor Tiago Mendonça. Então, meu último módulo é esse, tá certo? Meu último módulo era para terminar segunda-feira, mas como eu comecei atrasada, eu ainda vou continuar também deixando o material para vocês estudarem e se prepararem para o Enem. Ok, gente? Mas, olha, tudo que vocês precisarem de mim, vocês já sabem. Vocês têm o WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem acompanhar.